Vocês estão bem? Que bênção. Glória a Deus. Chegamos ao momento da mensagem. Abram a Bíblia de vocês em Atos. Livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 36. Eu uso a versão NVI. Show. Atos capítulo 2, a partir do verso 36 até o versículo 41. Todos abriram? Amém? Pois então, vamos ler. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Até aí. O tema da mensagem de hoje é: no poder do Espírito, importa ser uma igreja missionária e missional. A verdade é que quando nós falamos de missão, missão está inserida no contexto de qualquer igreja. Qualquer igreja que você vá, aquela igreja ela deve viver a missão do Senhor. Por quê? Porque a igreja já é fruto de uma obra missionária. A igreja do Senhor já nasceu com um caráter missional. A igreja do Senhor, desde da era primitiva, desde a era dos apóstolos, ela surge, ela nasce da missão do próprio Deus, que é conhecida como Missio Dei. Essa missão de Deus, ela é compartilhada com os homens. Deus dá a oportunidade, o privilégio da humanidade de fazer parte dessa missão. Não é uma coisa qualquer. Não se trata de uma missão de qualquer pessoa. Se trata da missão do próprio Deus compartilhada aos homens. Se trata da missão do próprio Deus, soberano, governador e sustentador de todas as coisas, em trazer o homem para perto de si e dar a essa humanidade, a esse povo, a oportunidade de servi-lo e trabalhar para ele. A igreja do Senhor, ela surge com uma missão. Nós não temos como desassociar a missão da igreja, ou a missão do crente, a missão do membro que congrega nessa igreja. Nós não temos como fazer isso. Se nós dizemos que somos cristãos, cremos no Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se nós dizemos que fazemos parte e vivemos a beleza de uma igreja local e não vivemos a missão, ou não nos importamos com isso, há algo de errado conosco e com a nossa fé. Tem algum problema aí? As peças não se encaixam. A missão ela é indissociável, ela não se separa do crente. A missão não se separa da igreja. Não temos como fazer isso. É simplesmente impossível. O crente que fala que não vive a missão ou não quer viver a missão, ele está errado na sua maneira de viver. Porque o próprio Cristo nos chamou para isso. O próprio Cristo nos resgatou para isso. Ele deu a sua vida por nós para que nós pudéssemos viver isso. A missão do Senhor deve ser vivida. Deve ser algo prático em nossa vida. Praticado no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de igreja, no nosso ambiente familiar, social, seja qual for. A missão deve ser vivida. A missão deve ser cumprida. Nesse texto aqui de Atos, o que nós temos, o contexto desse texto é o seguinte. A igreja do Senhor estava começando a surgir. Na realidade, esse discurso é o discurso inaugural da igreja, por assim dizer. O capítulo 1 de Atos traz a informação de que Jesus estava reunido com os discípulos. Que eles estavam participando ali do que seria uma primeira assembleia da igreja. Né? Um primeiro momento de reunião. Jesus estava com aqueles que seriam os líderes dessa comunidade. E eles tinham 11, porque um era Judas
e Judas havia se matado. E precisavam escolher outro, e escolheram. Então eles começaram a deliberar sobre como iriam conduzir a igreja do Senhor. E Jesus Cristo, ele relembra algo que ele já tinha falado em Lucas, que está lá em Atos 1:8. O que é que diz em Atos 1:8? Receberão poder quando descer sobre vós o Espírito de Deus, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Nesse momento, Jesus está dizendo aos discípulos em que momento a comunidade do Senhor começaria a ser junta, a ser reunida como igreja. E Jesus, ele deixa muito claro: vocês serão minhas testemunhas, a palavra no original, no grego, é mártires. Vocês serão meus mártires. Vocês darão a sua vida em defesa à causa do Evangelho, em defesa à fé que vocês têm em mim. Vocês chegarão ao ponto de fazer isso, mas vocês só farão isso quando o Espírito de Deus descer sobre vocês. Porque do jeito que está, sem o Espírito do Senhor, vocês não passam de covardes, frouxos. Vocês simplesmente têm medo. Vocês ainda não têm a coragem que somente o Espírito Santo pode dar. O capítulo 1 de Atos vem falando sobre isso. E a gente chega no capítulo 2, o momento onde há a descida do Espírito Santo sobre todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas. E ali tinha pessoas de todas as nações. De todas as etnias tinha gente ali. E quando o Espírito Santo desce sobre aquele povo, todos começam a falar no seu próprio idioma, na sua própria língua, e começam a compreender como se estivesse falando um idioma só. E aí começa a aparecer um povo que fala assim: estão bêbados. Já começaram a beber, aí Pedro se levanta, e aí vem a figura de Pedro. O homem que negou Jesus 3 vezes. O homem que disse assim: Senhor, eu estarei contigo. Para onde o Senhor for, eu vou. E ainda assim negou o Senhor 3 vezes. Mas esse homem, justamente esse homem, ele surge nesse momento, aparece nesse momento, ele se impõe nesse momento, e ele começa a revelar, ou melhor, a relembrar algo que já tinha sido revelado antes. E ele fala assim: bebo? Essa hora da manhã? Tá não, meu Senhor. O que está acontecendo aqui? Ele começa. E ele cita passagens do Antigo Testamento. Ele lembra o povo das palavras de Cristo. E aí chega um momento que é justamente o verso 36, onde para mim é o ápice da pregação dele nesse momento. É a primeira pregação evangelística daquele momento ali. Né? E ele fala algo surpreendente e extremamente belo. Versículo 36. Diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro, ele deixa muito evidente, ele traz para todos, não é para que alguns ouçam, que alguns saibam, que alguns de vocês escutem. Não, é que todo Israel saiba, que todo Israel fique certo disto. O Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. O Jesus a quem vocês crucificaram. E Pedro, ele já traz aí a palavra inaugural, um grande discurso evangelístico. A gente confunde hoje o evangelismo com o simples citar Jesus. Ou a gente confunde o evangelismo muito com a panfletagem. Nós pegamos aquelas literaturazinhas, custa R$2 um pacote com 100, aí a gente pega um papelzinho daquele e fica igual aquelas moças que ficam entregando panfleto de empréstimo. Jesus te ama, Senhor. Jesus te ama. Jesus te ama. E não passa disso. E a gente não fala quem foi Jesus, o que Jesus fez, o que aconteceu com ele, qual foi a obra que esse Jesus operou. A gente não cita nada disso. Isso não é evangelismo. Isso é apenas panfletagem. Não que Deus não possa usar isso. Que Ele pode e Ele usa isso. Digo isso porque a minha avó, Vó Miriam, ela, sempre que a gente ia para a casa do meu tio, que morava no Soledade 2, ali na Zona Norte, ela pegava, sempre que ela subia no ônibus, ela vinha com um panfletinho e ela entregava de gente em gente que estava dentro do ônibus. Um pacotinho de literatura. Minha avó teve um tempo da vida que foi assembleana, então isso ficou muito avivado nela, né? É uma prática muito comum. Deus usa isso, certamente. Só que há algo muito maior nesse discurso que a gente deve ter.
A proclamação do Evangelho não deve ser um discurso raso ou vazio. A mensagem do Evangelho, o discurso do Evangelho, a narrativa do Evangelho, ela é muito completa. Deus, ele não deixou brechas nas suas escrituras. Deus não deixa brechas na sua palavra, nem fala meia-verdades. Deus, ele tratou do discurso acerca do Evangelho, a narrativa do Evangelho ser completa, precisa e verdadeira. E Pedro vai começar a falar sobre isso. E quando nós chegamos no versículo 36, ele já começa a direcionar para Cristo. Ele fala tudo, ele cita os profetas, ele cita o Antigo Testamento, ele fala de Jesus, só que ele, a todo momento, ele direciona a mensagem a Cristo. Ele direciona o centro da sua mensagem, o centro de sua proclamação a Cristo Jesus. Lembrem-se de Cristo, que todo Israel fique certo disto. O Jesus que eles crucificaram, o Jesus que vocês crucificaram, Deus o tornou Senhor e Cristo. E ele evidencia o senhorio de Cristo Jesus sobre nós. Ele começa a evidenciar Cristo como cabeça desse corpo. Ele começa a evidenciar Cristo como sendo aquele soberano sobre o seu povo. Não apenas um homem qualquer, não apenas um homem bonzinho, ou alguém que deu a sua vida e pronto, continuou morto. Não. É o Cristo que é Senhor, o Cristo que é superior a nós, o Cristo que está sobre nós, o Cristo que está conosco apesar de nós. Ele evidencia a soberania de Cristo Jesus. O discurso de Pedro foi, no mínimo, extraordinário. Não foi preenchido de palavras vazias. Havia um poder maior ali. Não era apenas a palavra de Pedro. Era a palavra do próprio Deus chegando aos povos. Era a palavra do próprio Deus chegando aos pecadores perdidos. Não se tratava da mensagem acerca de Pedro, ou acerca de um conhecido qualquer de Pedro. Era a mensagem acerca de Cristo Jesus, o Senhor da nossa vida, o Deus do nosso ser, o cabeça da igreja. O discurso de Pedro foi um discurso missional, porque foi um discurso que tinha uma missão muito própria disso, dessa mensagem toda. O discurso de alcançar aqueles que estavam perdidos e trazê-los para perto do Senhor novamente. De relembrá-los algo que já havia sido dito, mas que tinha sido esquecido. O discurso de Pedro foi preenchido por um poder que não estava nele, mas estava no próprio Deus, no próprio Espírito que desceu sobre eles. E isso me leva a questionar como é que está sendo o nosso discurso hoje. Como é que a gente tem apresentado o nosso Senhor? Como é que nossas igrejas, como é que o evangeliquez brasileiro, o evangelicalismo brasileiro tem apresentado o Deus soberano e governador de tudo e de todos? Como é que tem sido? Porque o que a gente mais vê hoje são igrejas se tornando aí uma teologia coaching, né? Você pode, você isso, você aquilo. Não, você nada. Você não passa de um miserável pecador, de alguém que necessita do Senhor Jesus. O que a gente mais vê aí na nossa sociedade, no meio das nossas igrejas, são igrejas do oba-oba, da teologia da libertinagem, da teologia rasa, sem fundamento, de pessoas que pregam aquilo que traz alegria à alma, mas que não confronta o pecador, que evidencia muito a beleza do próprio ser humano, dos feitos humanos, mas que não combate o pecado desse humano. É o que a gente mais tem visto. Meus irmãos, nós precisamos muito voltar a ter um cuidado maior com a nossa palavra, com o nosso discurso, em mergulhar no aprendizado bíblico, em viver isso daqui com afinco, em amar se dedicar a isso daqui, em mergulhar nessas escrituras. Eu lembro que o povo batista era conhecido como o povo da Bíblia, o povo da palavra, ou não? Era assim que éramos conhecidos. E o que foi que aconteceu que de uns anos para cá isso não tem sido mais evidenciado? Por que será? Será realmente que vale a pena deixar de se dedicar a isso daqui? Não vale. Precisamos mergulhar nisso daqui.
Quanto tempo faz que você não chora em cima da Bíblia? Quanto tempo faz que nós não nos dedicamos a tal ponto de chorar e de se dedicar ao Senhor nisso daqui, se humilhar diante do Senhor a partir da leitura bíblica? Quanto tempo faz que não fazemos isso? Porque a mensagem do Senhor, ela continua, ela é eterna. Não tem erros. Não são meias verdades. Muito pelo contrário, é uma verdade absoluta e soberana. Qual é o discurso que a gente tem utilizado? Será que temos sido fiéis a esse discurso aqui, a narrativa bíblica, que de fato é? Ou será que, ao invés de falar o que a Bíblia diz, nós temos pego isso, nós temos recebido essa mensagem aqui, formulado uma nova teoria acerca disso e propagado uma teoria mirabolante da nossa cabeça? Qual é o discurso que a gente tem utilizado? Diante dos pecadores perdidos, qual é o discurso que a gente utiliza? Diante das pessoas que ainda não conhecem o Salvador, ou que estão aflitas e desamparadas, em desespero e ansiedade, qual é o discurso que nós temos utilizado para essa pessoa? Tem sido um discurso meramente humano, ou tem sido um discurso de fato do próprio Deus para a nossa vida? Pedro estava usando não de palavras vazias, não estava trazendo um sermão meramente humano, mas era um sermão vindo do próprio Deus, com um poder que veio do próprio Deus, proclamando aquele que é Deus, Cristo Jesus. Qual é o discurso que a gente tem utilizado? A mensagem de Pedro direcionava a Cristo como Senhor e a nossa. Temos direcionado a Cristo Jesus como Senhor de nossa vida, ou temos direcionado, nosso discurso tem direcionado o Senhor Jesus Cristo ao Senhor Jesus Cristo como apenas um moço bonzinho, ou alguém que não traz juízo e faz justiça? Qual é o discurso que nós temos utilizado? E a verdade é que tudo isso, Deus age apesar de nós. Porque Deus agiu por meio de Pedro, apesar de Pedro. Apesar dele ter negado, apesar dele ter fugido e se escondido de quando perguntaram se ele era um dos seguidores, e ele disse: não, eu não. Você está confundindo. Não, você está confundindo com outro. Deus age apesar de nós. Apesar do nosso medo. Apesar das nossas fugas. Deus age apesar de nós. Deus não precisa de pessoas extraordinárias para que a sua missão seja feita, realizada, cumprida. Deus não precisa de pessoas extraordinárias. Muito pelo contrário. Deus usa pessoas extremamente comuns e simples para que o extraordinário da existência humana, que foi o Deus que se fez homem, seja proclamado, anunciado e glorificado. Foi falado no culto jovem ontem, o extraordinário da vida não é o que nós fazemos, mas o que Deus fez por nós. O extraordinário da nossa vida ordinária é saber que Deus fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Deus age apesar de nós. Deus nos usa apesar de nós. Deus fala aos povos apesar de nós. Deus usa a nossa boca apesar dela ser tão suja. Apesar de reclamarmos tanto. Deus age apesar de nós. Versículo 37. Diz assim: quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E aí eu quero responder uma outra pergunta. Por que é que importa ser uma igreja missional? Por que é que Deus criou a igreja para ser uma igreja missional? Por que é que Deus chamou a igreja à existência para ser uma igreja missional? Por que é que Deus compartilhou sua missão com a igreja missional? Diversas perguntas, né? De uma vez só. Por que foi? Porque a pergunta dessas pessoas: irmãos, o que faremos? Continua perdurando até hoje, existe até hoje. Essa pergunta continua sendo feita. Diversos pecadores perdidos ainda estão aí, à nossa porta, ao nosso redor. Às vezes dentro da nossa própria casa, perguntando: o que faremos? Quantas almas ao nosso redor não estão desesperadas sem o Salvador? Quantas almas ao nosso redor, quantos pecadores perdidos você não conhece, que estão em completo desespero nesse momento? Que estão sem saber o que fazer?
Essa pergunta continua até hoje e continuará até que Cristo volte. Irmãos, o que faremos? Haverá pessoas, existem pessoas, que vão parar vocês na rua, que vão visitar vocês e vão fazer essa pergunta. Me diga o que é que eu faço. Eu estou passando por isso, isso e isso. Me diga o que é que eu faço. Por que é que eu estou passando por isso? Me diga o que é que eu vou fazer. Me dê uma solução, me dê uma dica, uma pista do que eu devo fazer. Essa pergunta continua. Não acabou, essa pergunta não deixou de existir com o passar dos anos. Muito pelo contrário, ela continua sendo feita. Irmãos, o que faremos? Deus chamou a igreja à existência, reuniu crentes no seu lugar para que essa pergunta fosse respondida. Deus chamou a igreja à existência e compartilhou com essa igreja, com os membros dessa igreja, a seguinte missão: respondam a essas perguntas. O que faremos? Porque eu estou passando por isso? Porque essas desgraças estão acontecendo? Por que é que eu ando tão perdido dessa forma? Essas perguntas devem ser respondidas. E como é que nós respondemos essa pergunta? Proclamando a mensagem do Evangelho. É assim que nós respondemos essas perguntas. É assim que nós respondemos, trazendo respostas de paz e esperança a uma alma batida. É assim que nós trazemos uma resposta que promove restauração e cura a uma alma que está doente. É assim. Proclamando o Evangelho de salvação. Essas perguntas continuam existindo. A igreja existe para responder a esses questionamentos. O que faremos? Quantos pecadores ao seu redor não estão fazendo essa mesma pergunta, à espera de uma resposta? E quantas vezes nós não ouvimos essas perguntas e simplesmente calamos a nossa boca? Quantas vezes isso não acontece? Quantas pessoas ao nosso redor, assim como esses irmãos dessa época, não estão diante de nós perguntando: o que faremos? E assim, eu não sei se vocês compreendem da mesma maneira que eu, mas se nós estamos respondendo o que elas devem fazer, é porque nós já passamos por isso. Se nós respondemos para uma pessoa: conheça o Senhor Jesus Cristo e seja salvo, entenda que Ele é o seu único e suficiente Salvador, é porque nós já passamos por isso. Alguém vai indicar um remédio que nunca tomou para alguém? Alguém vai indicar alguma coisa que nunca fez ou nunca experimentou para uma outra pessoa? Não. Nós indicamos aquilo que nós conhecemos. Nós proclamamos aquilo que conhecemos. Como vamos proclamar um Cristo que salva, que transforma, que liberta, que cura, se nós nunca tivemos essa experiência com esse Cristo? A verdade é que, muito mais do que nós pensamos, há pessoas fazendo a pergunta: o que nós fazemos? O que nós faremos? O que é para ser feito? E muitas vezes nós simplesmente tratamos como se não fosse nada. Espero fielmente que, à medida que os anos vão passando, o Senhor Jesus vá convencendo sua igreja de que essas perguntas devem ser respondidas e que isso faz parte da missão que o Senhor compartilha conosco. Você conhece pessoas que também não sabem o que fazer? Eu tenho certeza que vocês conhecem. Tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão em completo desespero, passando por uma situação difícil. Tenho certeza absoluta que vocês conhecem pessoas assim. E não duvido que no nosso meio tenham pessoas nessa mesma situação. Não duvido. Não duvido que em nosso meio há pessoas que também estão desesperadas, que também estão aflitas, que também estão passando por um momento de luto ou algo do tipo. Não duvido, porque há. Porque existe. Nós conhecemos pessoas assim. O discurso que nós utilizamos deve direcioná-las a Cristo Jesus. Está sem esperança? Ah, meu irmão, estou abatido, triste. Mas há um Deus de esperança, meu irmão. Se anime. Creia no Senhor Jesus Cristo. Ele promove esperança e alegria no nosso coração. Gente, é uma coisa que acontece assim. Quantas pessoas não chegam aqui, para mim, para o pastor Edson, para alguns outros irmãos? Ah, pastor, eu estou com um problema, estou passando por isso, aquilo, outro, estou tão triste, amargurado, não sei o quê. E aí, o questionamento que me faz, que eu fico me fazendo, falei isso ontem no culto jovem.
O questionamento que eu me faço é: será que essas pessoas não estão vendo Cristo Jesus? Não estão se lembrando de Cristo Jesus? Será que essas pessoas que dizem que não vê graça nisso daqui, será que elas não estão enxergando a Cristo? Porque toda vida que nós olhamos para Cristo, lembramos de Cristo, o que nós mais vemos é graça do Senhor, é o favor imerecido, é a bondade de Deus sobre nós, sem merecermos. As pessoas que estão ao nosso redor, tristes, abatidas, sem forças, enlutadas, sem Cristo, será que não há um crente sequer que possa direcioná-los a Cristo Jesus? Será que não há um pecador regenerado, restaurado, que não possa direcioná-los ao Senhor? Ah, gente, tem que haver, tem que existir, porque se nós pecadores regenerados, nós pecadores encontrados, envolvidos pela graça do Senhor, crentes em Cristo Jesus e na esperança que somente Ele dá, na salvação que somente Ele nos permite ter, se nós que somos assim, que vivemos tudo isso, não direcionarmos essas pessoas que estão abatidas e desamparadas a Cristo, ou pessoas que não conhecem a Cristo, não direcionarmos elas ao próprio Deus, ao próprio Senhor, essas pessoas nunca chegarão a isso. Quem vai? Será outro pecador não encontrado? Será outra pessoa que nunca conheceu a Cristo? Será outra pessoa que também necessita ter um encontro com o Senhor? Deve ser a gente. Nós carregamos conosco essa missão. Cristo é o alvo. Cristo é o centro. Cristo é a nossa razão. A razão da nossa existência. A razão da nossa proclamação. O alvo da nossa fé. Cristo Jesus e unicamente Ele. A igreja existe para responder esses questionamentos. O que faremos? Os crentes que congregam nessa comunidade local, eles existem para responder esses questionamentos. O que faremos? Onde posso encontrar paz? No príncipe da paz, Cristo Jesus. Onde posso encontrar amor? Naquele que morreu por nos amar. Onde posso encontrar perdão? Naquele que se entregou para que fôssemos perdoados. É nesse Cristo, nesse Senhor. Nosso discurso, a nossa vida deve direcionar pessoas a Cristo Jesus. Se nós não vivemos assim, há algo de errado conosco. Versículos 38 ao 41. Diz assim: Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Nesse momento, o que nós vemos aqui é o nascer da igreja. É o nascer da igreja primitiva. É nesse momento aqui. Quantos aqui lembram do princípio de igreja? Princípio batista de igreja? Falei na EBD. Igreja é comunidade local, autônoma e democrática, composta por pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Falando agora uma palavra mais denominacional. Como é que se torna membro de uma igreja batista? Por meio de carta, transferência de uma igreja para outra, por meio de aclamação, quando vem de uma igreja que não é da mesma ordem, e por meio do batismo. Quando o crente entende a sua real situação, reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, confessa, professa a sua fé publicamente nas águas do batismo, essa pessoa é inserida no contexto de igreja, como membro, na membresia da igreja. É assim que se torna membro de uma igreja batista. Então fica aí o alô, né? Para quem está vindo de uma igreja para outra, peça logo sua carta. Quem está se convertendo, se batize, né? Mas é nesse momento aqui que a gente vê o nascer da igreja, a igreja primitiva aqui. Nesse texto a gente vê pessoas se entregando ao Jesus, pessoas reconhecendo o Senhor como seu único e suficiente Salvador. A gente vê também o momento de batismo, a profissão de fé. A gente vê o ensino, a doutrina dos apóstolos. A gente vê a mensagem de salvação sendo proclamada e recebida.
A gente vê tudo isso nesse momento. É assim que nasce uma igreja. É assim o nascer de uma igreja missional. É assim que surge. O que é? Veja só, se pessoas começam a se converter numa comunidade, e ali cria-se uma comunidade de crentes, o que é que tem ali senão uma igreja? O que é que tem ali senão uma comunidade de irmãos? O que é que tem ali, o que é que começa a surgir ali senão uma igreja? Deixa eu contar uma historinha rapidinho para vocês. A plantação da PIB de Maceió, Alagoas. O primeiro pastor, o pastor plantador da PIB de Maceió, foi um ex-padre, chamado Antônio Teixeira de Albuquerque. Esse cara, quando se converteu e tornou-se pastor, a família meio que abandonou ele. A família muito católica não aceitava essa tomada de decisão, principalmente dos pais. Meu filho que era padre e se converteu, admissível. Só que esse ex-padre, ele era a pedra do sapato dele, ele não ter o apreço dos seus pais. Era aquilo que perturbava a vida dele. E aí, quando foi em determinado momento, o ex-padre, junto dos missionários pioneiros batistas no Brasil, planta a PIB da Bahia, que foi a primeira igreja batista por meio de missão. Esse ex-padre, ele recebe uma carta de seus familiares. E a carta dizia que os pais, alguns tios, primos, lendo a Bíblia, tinham entendido que o Senhor Jesus Cristo era a salvação. E tinham se convertido lendo a Bíblia. E o ex-padre, ele sai voado para Maceió de volta. E quando ele chega, vê a comunidade de crentes reunida, vê seus familiares convertidos, ali é fundada a primeira igreja batista de Alagoas. O que é uma igreja senão uma comunidade de crentes? Uma pessoa só não se faz igreja. Eu sou o templo do Espírito Santo, você é templo do Espírito Santo. Amém! Mas sozinhos nós não somos igreja. Sozinhos somos apenas nós. É o nós que faz a igreja. O conjunto, o ajuntamento, a reunião, a aproximação desses crentes, a comunidade desses crentes. É assim que surge uma igreja. E essa igreja, ela surge com uma missão: responder questionamentos de pecadores perdidos, aonde podem encontrar respostas para os anseios de sua alma, que só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Nós temos essa missão. E aí, nesses versículos, o que a gente vê é que o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, é quem envolve o seu povo. Foi ele quem reuniu todo mundo ali. Será realmente que aquele momento ali de Jerusalém não foi um momento onde Deus reuniu todos os povos que estavam ali? Será realmente que não foi Deus quem conduziu até aquele lugar? Foi. Deus tinha um plano para aqueles povos ali. Deus tinha um plano para aquelas pessoas. É o Espírito Santo de Deus quem nos envolve, quem nos direciona ao mesmo lugar. O elo entre nós aqui, aquilo que nos unifica aqui nesse lugar, é o Senhor, o próprio Deus de nossas vidas. Porque nós temos nossas diferenças. Temos nossos jeitos aqui diferentes de pensar, de agir, de viver, diferentes profissões. E o que é que nos une nesse lugar, senão a fé em Cristo Jesus? Senão o próprio Deus que opera em nós e através de nós, apesar de nós. O que é que nos une nesse lugar? O que é que nos nivela nesse lugar, senão Deus e a sua graça? Muitos pesquisadores dizem que Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. E eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Deus Trino. Porque o que a gente mais vê na narrativa de Atos é o Deus Trino sendo revelado. Inclusive na oração da igreja. Atos 4. Oram ao Pai, glorificam ao Filho e pedem o agir do Espírito. O que a gente está vendo aqui é o Espírito Santo sobre o seu povo,
Deus Pai, a mensagem de Deus Pai sendo revelada, e Cristo Jesus sendo glorificado e proclamado. O Deus Trino por completo. Deus não se dedica ao seu povo somente pela metade. Ele se inclina a nós por inteiro. Deus não age em nosso meio por pedaços. Deus age em nosso meio por inteiro. Deus age em nós por completo. Nós não podemos dizer que encontramos ao Senhor Jesus Cristo, reconhecemos o Senhor Jesus Cristo, se não passamos por uma transformação em nossa vida. Se a transformação não for genuína, Deus não faz serviço pela metade. Chamaremos o Senhor de mentiroso, então? Diremos que Deus não age em nosso meio por completo? Diremos que Deus não age em todos? Não chamaremos o Senhor de mentiroso. Deus é completo em si mesmo. Deus é completo em suas ações. A mensagem do Senhor é completa. E Deus não é um Deus mentiroso. Nunca foi e nunca será. A sua mensagem não será uma mensagem mentirosa. A mensagem de transformação e a transformação do Senhor Jesus não será incompleta. Sempre será completa, porque Deus é um ser completo. Porque Deus age em nós de maneira completa. Deus nunca vai fazer serviço de preguiçoso. Se fosse preguiçoso, eu acho muito difícil que o próprio Deus tivesse vindo até nós para morrer por nós. Muito pelo contrário. Foi um Deus muito disposto. Porque o que Filipenses 2 nos diz é que Ele veio até nós em forma de servo. Deu-se em favor de nós. Deus, a obra do Senhor não é uma obra incompleta. A obra que Deus opera em nós não é incompleta. Há uma missão para completarmos. Mas a obra que Ele opera em nós nunca será uma obra feita pela metade. Deus nunca vai vai nos ajudar a alicerçar a nossa casa e deixar somente no reboco. Muito pelo contrário. No serviço do nosso ser, Deus ele faz questão de tratar os mínimos detalhes. Emassa as paredes, pinta, troca a fiação que está desajeitada para não gastar muita energia. Trata de tudo. A transformação que Deus opera no seu povo é genuína. Nunca será uma transformação incompleta. É Deus quem envolve o seu povo e é Deus quem junta o seu povo. O arrependimento e o batismo. Outra coisa que a gente vê nessa parte do texto. O levantar das mãos foi apenas um sinal. O levantar a mão no momento do apelo e dizer assim, eu entendo que o Senhor Jesus é o meu Salvador, é apenas um sinal. Mas o batismo, o mergulhar nas águas é o testemunho. E como Martinho Lutero já falava, pensei que havia morrido nas águas do batismo, mas agora descubro que tenho que matar meu velho homem todo dia. O levantar as mãos é um sinal. O mergulhar nas águas é a testemunha. Só que é a vida prática, auxiliada pelo Espírito Santo, Deus Trino, que vai trazer o convencimento àqueles que estão ao nosso lado. Nossa vida nunca será incompleta se nós tivermos o Senhor conosco. Uma comunidade de crentes começou a se formar a partir da coisa mais bela que pode acontecer na vida da humanidade, de qualquer ser humano. O encontro verdadeiro com o Salvador. Eu espero muito que vocês tenham essa oportunidade. A oportunidade de viver o momento do encontro verdadeiro com o Salvador e o momento de ver vidas se encontrando com o Senhor. Eu espero muito que vocês tenham essa oportunidade. Deixa eu contar duas histórias para vocês. Uma história aconteceu lá dentro do Jardim Progresso. Quantos aqui conhecem o Jardim Progresso? Jardim Progresso é uma comunidade na zona norte de Natal. Antes de ir para o campo missionário, eu passei um período com uma organização, uma agência missionária chamada Jocum, Jovens com uma Missão. E nessa organização, eles têm uma coisa lá chamada RC, Relacionamento com a Comunidade. E a gente ia 2, 3 vezes na semana
visitar os familiares, né, o pessoal das casas, as famílias da comunidade, e a gente tinha esse relacionamento. E uma das casas que a gente entrou era uma casa onde parte da parede era feita de resto de guarda-roupa, grade de geladeira, onde não tinha cama para todo mundo. E um dos filhos, era uma família grande, e um dos filhos, se não estou enganado, era o filho mais velho, ele não tinha canto para dormir dentro de casa. Ele dormia no quintal, em cima de uma tábua, sobre alguns tijolos. Esse menino dormia nesse lugar. E um dos momentos onde a gente estava conversando com a mãe dessa família, aí a gente teve um relacionamento, a gente conversou, relacionamento intencional. Eu preguei, fiz lá aquela reflexãozinha de 3 minutos, 2 minutos, o evangelismo rápido e breve, simples. Não fui eu que fiz o apelo, mas eu vi essa mulher chorar, reconhecendo o Senhor como Salvador. Eu vi essa mulher derramar lágrimas diante do Senhor, reconhecendo a sua condição. Para mim, essa foi uma das visões mais belas que eu já tive na minha vida. Foi quando eu vi uma alma se convertendo diante do Senhor Jesus Cristo. Outra história que eu tenho para contar para vocês aconteceu saindo aqui da igreja durante a semana. Fui pegar um ônibus aqui na parada, chego lá, chega um casal de drogados ao meu lado. E eu estava lendo um livro de John Piper, se não estou enganado, chamado Plena Satisfação em Deus. E aí a mulher, ela olhou assim, aí disse, esse livro fala de Deus, é? Eu disse, fala. Fala, você é crente? Eu disse, sou crente. Ela disse, eu não sei ler não. Eu não sei ler nada. A única palavra que eu sei ler é Deus. É um D, um E, um U e um S. Disse, pronto. Estou lendo sobre Deus. E aí o marido dela chegou e disse assim, a minha irmã disse que meu nome é forte. Eu disse, como é teu nome? Disse, não, meu nome é Emanuel Nazareno. A minha irmã disse que é forte. Eu disse, é forte mesmo. Você conhece o Emanuel Nazareno? Aí ele, não, eu não sei ler também não. Eu disse, mas suas irmãs não falam não sobre esse Emanuel para você? Ele disse, não, teve um tempo que falaram, mas eu não dei muita atenção não. E aí essa mulher, ela começou a falar assim, eu era crente, fui muitos anos da igreja. Se por que saiu? Eu disse, não, porque deu errado na minha vida. Eu disse, mas ainda pode ser consertada. Não sei não, eu disse, eu sei que pode. Ela disse, aí ele foi quando falou assim, como é seu nome? Eu disse, meu nome é Daniel. Aí ele, é bíblico? Aí ela respondeu, é bíblico. Quando eu era missionário, eu sabia dessa história. Aí ele disse, conta aí a história do teu nome. Aí eu comecei a contar a história de Daniel. E esse cara, era contando a história de Daniel, disse, Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele, que rei safado. Eu disse, que bicho nojento, né? Não, jogando Daniel, mas Deus tinha um propósito nisso. E ele empolgadaço com a mensagem. Escutando uma historinha bíblica. E eu contando como se estivesse contando para uma criança. Uma cova cheia de leão, tu acredita? E era. Ele começou a chorar. E esse cara, era ele com um sorrisão no rosto. Empolgadaço ouvindo a mensagem do Evangelho. Mas era ele desse jeito assim. Enxugando as lágrimas que escorriam sobre o seu rosto. E eles começaram a contar a história de vida deles. E ela disse assim, ele tentou tocar fogo em mim uma vez. Olha aqui minhas costas. Passei mais de um mês internado no Valfredo. Tive queimadura até de 3º grau, não sei o quê. E ela contando. Quase morri no hospital porque ele tentou tocar fogo em mim. E na minha cabeça eu estava, tu ainda teve coragem de voltar, doido. Mas ela falando. Aí ela falando assim, eu poderia muito bem, quando ele está dormindo assim, o diabo atenta. Eu poderia revidar, eu poderia fazer uma coisa. Mas eu aprendi na Bíblia que a vingança pertence ao Senhor. Por isso que eu não faço nada com ele. Mas ele merece. E eu ouvindo, e eu já não sabia mais se ficava com medo, se continuava o evangelismo, né? Estava nessa situação. Mas continuei lá, na parada. E esse cara ouvindo a historinha de Daniel. E chorava, e com um sorriso no rosto. Até que chegou um momento onde ele disse assim, quando eu falei, mas Deus foi tão bom que ele salvou o Daniel das covas dos leões.
Deus fechou a boca dos leões, não deixou que os leões matassem Daniel. E quando foi depois o rei que tinha jogado Daniel lá na cova dos leões, ele voltou para procurar Daniel, e não é que Daniel estava vivo, saindo da cova, e ele chorando em lágrimas, com um sorriso no rosto. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Mas deixa eu deixar a história de Daniel um pouquinho de lado. Deixa eu contar a história um pouco do Emanuel, o cara que tem o mesmo nome que o teu. Aí ele conta. E eu comecei. Emanuel foi o nome que Jesus Cristo recebeu. Você sabe quem é Jesus? Não, não sei. Pronto, vou lhe explicar quem foi Jesus. Vou lhe dizer quem foi Jesus. Você acredita na Bíblia? Acredita, é a palavra de Deus. Pronto, vou lhe dizer o que é. E comecei a contar a história de Jesus. E chegou um momento nessa parada que estava eu, ele e a esposa dele abraçados. Todos três chorando na parada. 3 vidas. Um pecador que foi encontrado, 2 pecadores que estavam tendo um encontro com Jesus. E nesse momento estavam os 3, chorando. E o povo na parada olhando com um olhar de julgamento. E quando eles saíram, ou melhor, quando o Sara chegou para me buscar, eu já estava recuperado, já não estava mais chorando, né? já tinha recuperado a postura. E eu falando, contando a história. Deus age apesar de nós. A única diferença que havia entre mim e eles era que um tinha sido encontrado ali. E 2 estavam sendo naquele momento. As pessoas que estão ao redor de nossa igreja, ao redor de nossa comunidade, ao redor da nossa própria vida, são pessoas que estão apenas fazendo perguntas. O que é que nós faremos? São apenas pecadores que ainda não foram encontrados. Deus chamou o seu povo para responder esses questionamentos. Importa sim ser uma igreja missionária e missional. Importa sim, porque essa foi a missão que nós recebemos do Senhor. Proclamar o evangelho de salvação. Quantas pessoas não estão com lágrimas sendo derramadas? Quantas pessoas não estão nesse momento já sem expectativa de vida, já sem esperança de vida, tentando imaginar o futuro e não encontra nada de esperança? Quantas pessoas não estão assim ao nosso redor? Quantas pessoas nós não conhecemos que estão nessa mesma situação? Quantas pessoas nós não conhecemos que se encontram no mesmo estado que essas pessoas? Perdidas, desgarradas, às vezes atoladas no lamaçal das drogas, do pecado, fazendo um questionamento: o que eu farei? O que é que eu faço? Onde é que eu posso encontrar esperança? E quantos de nós estamos apenas com os nossos lábios fechados, os nossos olhos fechados, os nossos ouvidos tampados, sem anunciar aquele Cristo que nos deu esperança? Aquele Cristo que deu a nós uma nova oportunidade de vida. O que nós vemos aqui nesse momento, o que nós vemos aqui na igreja, no momento de culto, nada mais é do que o ajuntamento de crentes regenerados, mas que devem ter a consciência de sua missão em ser proclamador das boas novas. Temos um discurso a proclamar. Cristo salva e transforma e liberta. E muda vidas e transforma vidas por completo. Temos questionamentos a responder. E temos uma vida ao lado do Senhor para dar prosseguimento. É por isso que importa ser uma igreja missional. Há muitos perdidos, muitos pecadores perdidos. Necessitamos que o Espírito envolva a nós e a eles. Já compartilhei isso com vocês, um dos momentos mais belos. E olha, o que a gente mais vê no livro de Atos é como o Espírito Santo envolveu a igreja, como Deus Trino trabalhou na igreja. A gente vê Atos 4, a oração da igreja primitiva, orando por coragem. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles naquele momento, quando eles foram tocados pelo Espírito, diz que até o local onde eles estavam reunidos tremeu. E continuaram a proclamar o Evangelho corajosamente. Esse é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o poder que exala do Espírito Santo de Deus quando envolve a sua igreja e o seu povo de poder. Nada permanece da mesma forma. A gente vê Atos 5, 42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de proclamar e anunciar que Jesus era o Cristo.
Será que nós deixaremos com que os pecadores perdidos ao nosso redor continuem derramando suas lágrimas, tenham o seu coração inundado de desesperança, enquanto nós fomos regenerados, temos consciência de nossa missão, vivemos com Deus em harmonia, em paz, sem fazermos nada? Que o Espírito Santo confronte a sua igreja, não somente envolva de consolo e alegria e paz, mas que confronte o nosso ser. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia de hoje. Senhor, o que nós estamos fazendo nesse momento é pedindo que o Espírito Santo de Deus envolva-nos. Senhor, que a mudança do Senhor para a nossa vida seja completa. Pedimos a Deus que as lágrimas que estão escorrendo nos rostos daquelas pessoas sem esperança, sem paz, distantes de Ti, sejam transformadas em lágrimas de alegria por ter encontrado a Cristo. Senhor, clamamos que a Tua igreja, a nossa igreja, seja envolvida pelo Espírito Santo, tenha sobre ela o poder do Espírito, que em nossos lábios estejam a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus, de quem nós recebemos a mensagem, tivemos a nossa vida, o nosso ser convencido de nosso pecado pelo Espírito Santo de Deus, e foi encorajado a continuar proclamando essa mesma mensagem. Senhor, que em nosso coração esteja tão somente o Senhor morando nele. Senhor, que nossa vida seja capacitada por Ti. Que a nossa igreja reconheça e entenda o valor da missão de Deus compartilhada conosco. Senhor, clamamos a Ti para que aquelas pessoas que se encontram em desesperança, em conflito, em dificuldade, em aflição, que estão distantes de Ti, Senhor, que essas pessoas reconheçam o Senhor como Salvador, tenham um encontro verdadeiro contigo, tenham uma transformação genuína, venham para a igreja e sintam a alegria nesse lugar. Sejam aqui confrontadas, sejam aqui consoladas, sejam aqui alegres, ó Deus, em Tua presença. Senhor, que cada um de nós sinta o Espírito Santo, não somente chegando com convencimento, mas também com confronto, ó Deus, ao nosso ser. Que a mensagem do Evangelho, a proclamação das boas novas, a fé em Cristo Jesus, seja de fato algo constante em nossa vida, e não somente isso, seja contagiante, ó Deus. Que a nossa vida esteja tão somente em Ti. Que cada vez que nós olharmos os pecadores perdidos à nossa volta, tenhamos, ó Pai, em nosso ser, uma agonia de proclamar o Teu Evangelho a fim de alcançá-las para o Senhor. Senhor, que a Tua igreja seja encorajada pelo poder que somente o Espírito Santo tem, que somente o Senhor tem. Que ela continue proclamando corajosamente aquela palavra que proclama o Cristo ressurreto, e não um Cristo morto e pregado no Calvário, mas um Cristo que nem os pregos conseguiram segurá-lo, a cruz não conseguiu detê-lo, o sepulcro não conseguiu detê-lo, nem mesmo a morte, que ressuscitou e vive. Senhor, que se for necessário, que seja necessário, ó Pai, que sejamos encorajados a dar nossa vida por essa causa, a causa do Evangelho de Cristo Jesus. Senhor, nos capacite a enxugar as lágrimas daqueles que estão ao nosso redor e preenchê-los da esperança que vem do alto. Senhor, que os nossos irmãos que estão afastados ou que estão se afastando nesse momento sejam contagiados pela nossa alegria da salvação, sejam contagiados pela alegria de pertencer a uma igreja local, queiram voltar a esse lugar e aqui sejam envolvidos pelo Senhor. Clamamos por isso, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia das vidas que estão ao nosso redor e ainda não Te conhecem por culpa nossa. Senhor, tenha misericórdia do nosso ser quando nós somos medrosos demais, quando nós não temos coragem de proclamar o Evangelho que um dia nos alcançou. Senhor, tenha misericórdia de nós nos momentos onde nós fomos covardes demais e não quisemos dar continuidade à mensagem que chegou até nós um dia. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia e nos envolva com o Teu Espírito, a fim de que sejamos continuamente proclamadores das Tuas boas novas.
Senhor, abençoe as vidas que se entregaram a Ti. Abençoe as vidas que ainda não Te conhecem, ó Pai. Que elas sejam alcançadas. Senhor, clamamos a Ti também por aqueles povos ainda não alcançados, que o Senhor tenha misericórdia da vida deles. Senhor, chegue com providência, ó Pai. Que dessa igreja surjam missionários e missionárias, surjam pastores, líderes, surjam pessoas de relevância na sociedade, mas que todas elas tenham no seu coração, como centro de sua vida, Cristo Jesus e a proclamação do seu Evangelho. Senhor, não nos deixe só, como nunca nos deixou. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.